Olá concurseiro, você está aqui de novo comigo, professor Paulo Alexandre. A gente vai dar para mais uma etapa na parte de ética no serviço público, ética na administração pública. Hoje um assunto que não é muito tratado em provas de concurso público, que é o decreto 6.029. Então hoje a gente vai estar por conta do decreto de 6.029, da parte do serviço público. Então olha lá, dentro desse contexto, nosso bate-papo hoje é o decreto 6.029. O que vem a ser o decreto 6.029? Então perceba, como vocês já viram no material, o decreto 1.171. O decreto 1.171, ele é um decreto que lida a conduta do servidor público, né, do Poder Executivo Federal. Bato nessa tecla sempre, o servidor público do Poder Executivo Federal. Então diz regras deontológicas, regras de conduta moral, regras de comportamento moral. Depois vem aquela segunda etapa, que são deveres, os deveres do servidor público dentro do contexto do Código de Ética e as vedações. Então são os três principais pontos do decreto 1.171. Perceba que ele é direcionado para o servidor, né? Para a conduta do servidor, para como a vida do servidor público é feita e trabalhada no decorrer do dia a dia no trabalho, na estrutura organizacional. E aí, logo no final do decreto 1.171, tem a parte de comissões. Lembra? Informando qual a amplitude do decreto. Depois foi revogado um monte de inciso do decreto 1.171. Ah, é verdade, professor, foram revogados. Então, onde é que ele foi tratado novamente? O decreto 1.171 foi revogado, foram revogados várias informações e foram tratados de novo no decreto 6.029. Então, a parte do decreto 6.029 vai lhe dar essa estrutura de comissões de ética, várias informações nesse sentido, para que você não seja pego de surpresa. Então, vem comigo, professor Paulo Alexandre. Qualquer dúvida, você entra em contato, meu e-mail, professorpa@gmail, ou a minha página no Facebook também, professor Paulo Alexandre. Só acompanhar, a fotozinha tá lá, tranquila. Beleza? Então, olha só qual é a ideia do decreto 6.029. Deixa eu colocar aqui, contextualizar para vocês essa estrutura do decreto aqui, tá? Primeira coisa, lá naquela informação, naquela estrutura que eu coloquei para vocês, eu tenho, olha só, a nossa, né, administração direta, né? Temos a amplitude do decreto, né? Administração indireta. E nós temos, né, os delegatários. Beleza, então vem comigo aqui. Na parte de administração direta, né, que tem aquela estrutura da presidência da República, né, da presidência da República, mais ministérios, administração indireta, lá, autarquia, né, beleza, vou botar aqui só as iniciais, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então tem três situações aqui, os delegatários também. Toda essa estrutura está vinculada ao decreto 1.171. Todo mundo aqui foi obrigado, por meio do decreto, a criar uma comissão de ética para tratar assuntos de conduta ética do servidor público. Atenção, administração direta e indireta, delegatários. Porém, o foco da nossa estrutura está bem aqui, ó. O que o decreto 6.029 fez? Percebam, quantas comissões de ética nós temos? Uma pancada, tá? São mais de 30 ministérios, nós temos dezenas de autarquias, fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista, fora os delegatários também, que são obrigados. Então, o que acontece? Nós tivemos a necessidade de criar, olha só, nós tivemos a necessidade de criar um sistema para gerenciar essas comissões de ética. É esse o objetivo do decreto 6.029. Por quê? Ele surgiu na necessidade de criar um sistema para gerenciar essas comissões de ética. Por quê? Para que elas não fiquem soltas. Perceba que o decreto é de 94 e em 2007 uma comissão de ética foi criada, olha lá, foi criada uma comissão de ética específica para trabalhar a estrutura, o sistema de gerenciamento dessas comissões de ética. Então eu tenho uma comissão de ética em toda a administração pública, direta e indireta, né? Mais os delegatários, beleza, então era muita comissão de ética. Às vezes o mesmo problema é resolvido de forma diferente. Então, para que isso não ocorresse, surgiu uma comissão de ética específica, tá? Vinculada à estrutura da Presidência da República. Então nós temos aqui na estrutura da Presidência da República
uma comissão chamada CEP, tá? CEP, Comissão de Ética Pública. Só temos uma CEP, uma Comissão de Ética Pública. As outras são comissões de ética. Vamos amadurecer essa ideia. Então já criei 2 institutos, vou ter que criar um terceiro. Eu estou criando para você a seguinte informação. Eu tenho uma CEP, que é a Comissão de Ética Pública vinculada à Presidência da República, e as comissões de ética que tratam o Decreto 1171. Legal! Então perceba o seguinte, primeira ideia que eu tenho que jogar aqui para vocês é você entender o que o decreto está fazendo. O decreto não vai lidar da estrutura comportamental do agente público perante a sociedade, perante outros agentes públicos. A ideia daqui é montar a estrutura da comissão de ética e ver o sistema de gestão de ética pública. O sistema de gestão de ética pública para que eles possam desenvolver atividades específicas. Então o foco aqui é a comissão de ética, tá? Estrutura, formação e uma série de fatores. Tá bom? Legal, então vamos amadurecer essa ideia aqui comigo. Olha lá, e outra informação muito relevante. Como eu falei para vocês, o decreto 6.029 revogou alguns incisos, tá? Alguns incisos do decreto 1171. Então, eu vou ter que falar dentro do decreto 6.029 o que foi revogado. Tem muita informação no decreto 6.029 que faz alusão direta ao decreto 1171, tá? Mas é tudo na parte de formação e estruturação da comissão de ética.